Horizontes Digitais. Pronto, estamos ao vivo. Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando é o professor Gilvan Vilarim, eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro, e hoje estou fazendo uma experiência aqui de gravação de podcast com dois colegas do campus São João de Meriti, né? Somos do mesmo campus no IFRJ. Eu tenho aqui como convidado o professor Alberto, que é da área de Sociologia do campus. Alberto é mestre em Ciências Sociais e leciona diversas disciplinas na área de Sociologia, relacionadas à Sociologia lá no campus São João. E tem também o professor Rony, né? O professor Rony é meu colega na área de Informática. O professor Rony, ele é mestre em Ciência, Tecnologia e Educação e também está fazendo doutorado nessa área. E os três hoje aqui, nós estamos meio que reprisando uma atividade que aconteceu na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, de 2019. Nós tivemos uma atividade no campus, ao vivo, né, na época, que foi apresentar e discutir um pouco um episódio da série Black Mirror. E a gente agora, em tempos de pandemia, até também pela nossa experiência de trabalhar um pouco com atividade de podcast, a gente combinou de reprisar essa atividade e fazer com vocês algumas discussões sobre um dos episódios da série, né? Então, o nosso formato aqui vai ser assim, eu vou falar rapidamente um pouco da série e do episódio, né? A gente não vai passar o episódio agora aqui, na verdade a gente está provocando que quem não assistiu pode assistir depois. É uma série disponível na Netflix. E nós vamos, assim, apresentar, a partir da história do episódio, algumas discussões que têm muito a ver com a área de tecnologia e sociedade, né? Daí nós temos aqui três pessoas que têm uma certa afinidade com a área de informática e sociologia, por termos formações um pouco híbridas. Então, assim, primeiro vamos comentar um pouco do que é a série Black Mirror, né? Black Mirror é uma série britânica que, assim, ela é muito visada na Netflix, ela é muito conhecida, principalmente por pessoas que gostam de séries de ficção científica. Ela é uma série de 2011, mas, se eu não estou enganado, em 2015 ela foi comprada pela Netflix. E ela recebeu mais temporadas já com a Netflix. E aí, por conta da força da Netflix, ela se tornou uma série mais conhecida mundialmente. Mas, originalmente, ela é britânica. E qual é a ideia da Black Mirror? É uma série de ficção onde você sempre tem, em cada episódio, uma discussão do uso social de uma determinada tecnologia, e os episódios são independentes entre si, você pode assistir qualquer um sem precisar ter assistido os outros, com personagens diferentes, elenco diferente, muitas vezes são diretores diferentes em cada episódio. E você sempre tem uma coisa que aí a gente pode discutir um pouco mais na série, que é mostrar o que seria um futuro, né? Assim, são tecnologias que não existem necessariamente no mundo atual, mas estão muito próximas disso. E talvez seja esse o fato de incomodar tanto, né, a discussão provocada em alguns episódios da série. E a gente escolheu para comentar com vocês um episódio chamado Queda Livre, que é o primeiro episódio da terceira temporada da série. E esse episódio ele é muito conhecido para quem já assistiu a série. Ele é muito famoso porque, quando a Netflix lançou essa série no mercado, quem começava a assistir a série começava pela terceira temporada. E aí era justamente esse o primeiro episódio. Tem gente que acha que ele é o primeiro episódio da série inteira, não é verdade. Ele é o primeiro da terceira temporada. E aí, assim, vou contar rapidinho um pouco da história desse episódio para quem está ouvindo se situar na discussão, e aí depois eu vou chamar o Rony e o Alberto para comentar algumas coisas, né? Qual é a história desse episódio? É um futuro próximo, né? Não tem uma data definida no episódio, a gente sabe que é um futuro, mas, assim, você percebe que não é um futuro tão distante assim, onde nesse mundo as pessoas estão muito acostumadas a se atribuírem notas usando um aplicativo de celular. Então é como se a nossa vida fosse, na verdade, ranqueada em pontos, e o nosso contato social com outras pessoas vai nos fazendo receber pontuações
de colegas de trabalho, de amigos, da família, de pessoas que a gente vê na rua, e a gente também vai dando notas para essas pessoas no nosso dia a dia. A personagem principal do episódio é uma moça, né? Quem faz o papel dela é uma atriz chamada Bryce Dallas Howard, uma atriz muito boa, né? Eu assisti, ela é muito famosa pelo filme A Vila, daquele diretor indiano M. Night Shyamalan. E ela era novinha na época desse filme e tal. E a Black Mirror faz muito isso, ela chama atores e diretores conhecidos para participar em alguns episódios. E essa personagem no episódio, ela vive constantemente querendo sustentar uma nota boa, digamos assim, na sociedade. E essa nota boa, ela favorece você socialmente a conseguir determinados produtos, a conseguir determinados sucessos na vida, digamos assim. E aí todo o mote do episódio é que ela tá para sair de onde ela mora com o irmão, né? Ela entre aspas, está sendo despejada porque o apartamento dela está sendo requisitado. Ela precisa alugar um outro apartamento. E na hora que ela decide alugar uma casa num condomínio de classe média, média alta, ela precisa ter uma nota 4,5, digamos assim, socialmente falando, para poder ganhar um desconto no aluguel desse condomínio. E ela é nota 4,2, que é uma nota boa, mas ela precisa adquirir mais 0,3 pontos num intervalo muito curto de tempo. A única chance que ela vê de conseguir esse aumento no seu ranking de nota é ela participar de um casamento de uma colega de infância, que dá para se entender que ela vive numa alta sociedade, todo mundo tem uma nota muito alta, e se ela for bem avaliada nesse casamento, a nota dela vai subir e ela vai atingir os tais 4,5 pontos. E aí o drama da série é que, conforme o episódio se desenrola, ela passa por uma sucessão de problemas, a nota dela, na verdade, cai muito ao invés de subir, ela vai perdendo pontuações assim gritantes em poucos dias, e aí, por conta disso, assim, não vou contar o final, mas, na verdade, assim, ela fica muito abaixo do patamar que ela precisaria para conseguir estar no casamento e depois conseguir o desconto no aluguel, né? Não sei se eu resumi bem, né? Alberto, eu esqueci alguma coisa importante na historinha? Não, acho que você conseguiu fazer um bom apanhado aí, né? Conseguiu percorrer toda a espinha dorsal do episódio, e eu acho que é por aí mesmo que ele se desenvolve, né? Alguns pensamentos possíveis, né? E aí, falando pela minha parte, no aspecto sociológico, a partir do que representa a tecnologia, a partir, né, da promessa de que a tecnologia um dia portou, né, enquanto dimensão da vida, e o que a tecnologia, no que a tecnologia se converteu a partir dessa promessa, e sobretudo, como o filme tem um aspecto futurista, eu acho que, na linha do que você já introduziu, é importante pensar exatamente, né, que o filme ele não necessariamente trata de coisas que já estão acontecendo. Algumas até sim, né, talvez ainda um pouco despotencializadas, mas a rigor falando, muitas vezes não só o episódio, como a série inteira, que a gente convida as pessoas interessadas nesse debate a assistir, ele é muito interessante, né? Tem outros capítulos que a gente pode trazer no futuro uma análise. Então é importante pensar que o que está expresso nos episódios não necessariamente já é uma realidade, pelo menos assim como ela se apresenta no episódio, mas ela é uma certa projeção, né, de alguns vislumbres acerca de, eu vou chamar aqui entre aspas, alguns rebatimentos, né, colaterais, uns efeitos colaterais da tecnologia, né? Uma tecnologia que, em termos de, se a gente interpretar a tecnologia como um sinônimo, né, de domínio da ciência e da técnica, cuja promessa foi e ainda é maximizar o conforto, né, minimizar a dor e o sofrimento, é uma tecnologia que muitas vezes não cumpre esse papel. E aí nos faz, para concluir essa primeira fala, pensar numa equação de que, e aí não só a tecnologia, mas as coisas todas da vida, né, elas não são plenas em si, mas elas têm uma boa parcela daquilo que elas serão ancorada no uso que se faz delas, né? Então a tecnologia ela está disponível, outras tecnologias podem estar disponíveis. Agora o debate, que acho que é um debate aí que é da arena política, né? Ele inscreve a tecnologia no campo da instrumentalidade, como é que ela vai ser utilizada.
né? Ela em si só, solta no ar, ela é uma dimensão, não sei se seria a palavra mais adequada, mas não é bem inerte que eu queria colocar, mas algo que fica à disposição, de forma um pouco que passiva, tem que ser provocada, tem que ser instrumentalizada. Então, um debate que eu acho que rende para a gente, em termos políticos, é a quem serve a tecnologia, né? A que valores serve para realizar que tipo de interesses. Então, encerro minha primeira fala, deixando essa questão aí para reflexão. Rony, você quer fazer um comentário inicial sobre a historinha do episódio? Sim, claro. Primeiro, cumprimentar os colegas, obrigado pelo convite. Concordo com aquilo que o professor Alberto abordou agora nesse início, que a gente está vivendo hoje uma espécie de sonambulismo tecnológico, que seria a falta de senso crítico em relação ao uso da tecnologia, né? Pensamos somente no bem-estar que a tecnologia traz para as nossas formas de vida, mas esquecemos também os impactos, vamos dizer assim, negativos, né, que ela provoca, por exemplo, no meio ambiente, na questão econômica, na questão do trabalho, e vivemos como se isso não nos afetasse, e também como se não estivesse afetando a nossa própria construção social, né? A nossa própria construção como pessoa e como grupo social que somos, né? Então, acho pertinente esse debate, acho assim de suma importância, principalmente para abrir a mente, né, e dar um novo olhar para a sociedade em relação ao uso da tecnologia. Eu na época do mestrado, né, a minha formação é em informática, uma das primeiras coisas que eu estudei na área de informática e sociedade, que foi minha escolha para fazer mestrado, era uma discussão de alguns professores para abrir a nossa cabeça, principalmente quem tem formação de ciências exatas. E eles falavam muito isso, olha, tecnologia não é neutra, não é nem boa, nem má. O lado bom do uso das tecnologias, todo mundo já está acostumado a saber. Então, o interessante, assim, num pensamento crítico, é você sempre visualizar o outro lado, que muitas vezes é um lado ruim, politicamente falando, como o Alberto já comentou, ou essa lembrança do professor Rony, de que sempre você vai ter, em diversas fases da humanidade, um uso maior ou menor de determinadas tecnologias, e a única diferença para o mundo de agora é que a gente está com uma aceleração tecnológica muito forte para o meio digital, né? E a série, né, quem assistiu outros episódios vai perceber que é sempre uma discussão tecnológica no ponto de vista digital. Você vê aparelhos que não existem, mas que poderiam existir. Você vê softwares sendo usados que não existem atualmente, mas poderiam existir. E aí uma coisa que me chama a atenção nesse episódio é que, poxa, nós já temos aplicativos, né, na nossa sociedade onde a gente tem ranking, né? Você compra alguma comida no iFood, você pode dar uma nota para o integrador, você pode atribuir uma nota para o restaurante. Nós recebemos notas quando a gente pega um carro de aplicativo, né? O motorista também é avaliado. E aí, assim, eu vou passar a palavra para o Alberto, mas assim, já vou lançar uma perguntinha assim para ele pensar um pouco comigo, né? É um futuro não tão distante assim, né, Alberto? Eu acho que é isso que incomoda muito no Black Mirror, né? Você assiste coisas futuristas, mas você pensa, poxa, que futuro é esse? Não é tão perto, não é tão longe assim, né? É um tipo de futuro, né? Parece que ele está na esquina, né? Ele parece que vai ser apresentado no próximo app disponível na loja do nosso telefone celular. Parece que ele vai estar estampando a capa da próxima magazine semanal de largo consumo na sociedade. Ele parece que ele vai ser a grande novidade do próximo programa televisivo do fim de semana, o programa da família. Ou seja, ele parece que está aquilo, voltando, né, a primeira fala,
aquela parte que ainda não se apresenta, porque algumas coisas já estão presentes, como você mencionou, né, já é ranqueado de alguma forma, talvez não ainda, né, da maneira como o episódio apresenta, mas a gente já é ranqueado, a gente já é avaliado, ou seja, a forma como socialmente nós seremos vistos, né, se seremos aceitos ou não, de alguma forma já está um pouco... Sempre esteve fora da gente, né? Sempre esteve presente nas expectativas que fazem das nossas ações, né? Essa é uma noção sociológica do processo de socialização, de papéis sociais que a gente trabalha, né, no ensino técnico. Então, de alguma forma, esse ranqueamento baseado no cumprimento de uma expectativa que se tem sobre nós, ele já está presente. A questão é como é que a tecnologia pode instrumentalizar isso e tornar mais fria, né? Porque uma socialização clássica e o cumprimento clássico de papéis sociais se dá em interação, se dá ao vivo, né? Ele se dá com olhar, ele se dá com entonação, ele se dá com, né, uma série de outros sinais de linguagem. E como é que a tecnologia, né, que pode atuar, ela pode mediar a relação entre atores que nunca se conheceram pessoalmente, que estão à distância, como é que ela pode, de alguma maneira, acentuar, né, esse tipo de interação. E uma parte que eu me lembrei na primeira fala, já para concluir, me lembrei o episódio da bomba atômica, né, de Hiroshima e Nagasaki, que um dos marcos da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou entrar nessa seara, porque só isso daria uma intervenção muito longa. Mas alguns filósofos do século XX, sobretudo uma escola de filosofia alemã, baseada naquilo que ficou conhecido na história como o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, ou a Escola de Frankfurt, que eram tidos como os pessimistas, né, aqueles que já enxergavam, de fato, que a promessa iluminista de emancipação pela razão e pela ciência ela não se realizaria por si só, né, como uma teleologia, mas ela estaria ancorada no uso que se faria dessas dimensões. Então, a bomba atômica é uma prova de que a ciência por si só, a ciência apropriada de forma estéril, de forma autóctone, a ciência não necessariamente levará ao homem à emancipação, à felicidade, né? A ciência, ela é uma dimensão que precisa ser instrumentalizada para um determinado fim, né? Como por si só, ela fica sujeita a um mau uso e pode levar até mesmo como a bomba atômica pode fazer, a destruição da própria humanidade. Então, é um exemplo agudo, um exemplo talvez o mais agudo da história da humanidade, e se passou na história recente, mas é para a gente ter uma fotografia bastante real, assim, de que a tecnologia precisa estar sob controle econômico, sob controle político, sob controle das vontades humanas, e não largada por si só. Eu vou deixar só, então, de última coisa, uma pincelada que a gente não vai abordar aqui, mas para a gente refletir. Isso está inscrito no próprio debate hoje sobre inteligência artificial, né, que também tem ponto que conta com uma larga produção também até cinematográfica e artística sobre aquilo que pode vir a ser a inteligência artificial, com pontos positivos, outros nem tantos, para a humanidade. E aí eu queria agora passar a bola para o Rony ou para o Gilvan para fazer as intervenções aí nesse sentido. Eu vou passar a bola para o Rony também comentar. Eu me lembrei de uma coisa interessante que tem a ver com o que o Alberto falou sobre as formas que a gente usa a tecnologia na sociedade e o fato da gente assumir papéis sociais, né, o tempo todo, papel de pai, papel de funcionário, papel de aluno e por aí vai. E na verdade, assim, o episódio, ele exagera muito, né? A gente percebe que é de propósito, em mostrar uma caricatura do que é você se preocupar ao extremo em ter uma imagem social que muitas vezes não é a que você tem mesmo para valer, né? Então, eu me lembrei de uma cena que tem no episódio, logo pelo início, onde a personagem principal, ela está tomando um café da manhã numa lanchonete e ela quer postar uma foto do café da manhã dela, para as pessoas assistirem lá e curtirem, né, na rede social, e com isso ela ganhar pontuações, né, que é o objetivo que acontece durante toda a história. E ela, assim, é engraçada porque ela morde um biscoitinho
e ela quer tirar uma foto do biscoito mordido, para ficar bonitinho na foto. E ela pede lá na lanchonete um café especial, não me lembro agora qual, como se fosse um café cappuccino, né? E aí ela prepara toda a cena da foto, né? A gente sabe que isso acontece hoje em dia também, né? A preparação que a gente faz para ficar bonitinho numa selfie, alguma coisa assim. E aí ela tira a foto, e assim que ela tira a foto, o pedaço que ela mordeu do biscoito não tá bom, na verdade ela joga fora, ela cospe, e o café que ela bebe também não tá bom. Ou seja, na verdade, toda a cena foi montada para criar uma situação onde, para as pessoas que estão vendo a foto, ela está tomando um café da manhã sensacional, vão ranquear bem, e ela mesma não gostou nem de uma coisa nem de outra, né? Você lembra de alguma coisa relacionada a isso também no episódio? Quer comentar, Rony? Eu estava refletindo aqui sobre o posicionamento de vocês e lembrei de um autor chamado Hans Jonas, que escreveu um livro cujo título é Responsabilidade, Princípio Responsabilidade, né? Esse é o nome exato, Princípio Responsabilidade. E ele vem trazendo à tona justamente essa discussão que a gente hoje está vislumbrando aqui nesse debate. E o discurso dele é pautado justamente porque ele viveu uma fase que foi a Segunda Guerra Mundial, onde a tecnologia, né, foi usada para fins militares, né? E ele vem discutindo ao longo desse livro essa dualidade, né, do poder que a tecnologia tem, tanto de intervir em políticas, como também intervir do lado econômico da sociedade, né? Hoje você não trabalha sem tecnologia. Hoje, para você fazer qualquer tipo de política que vai atingir as massas, você precisa de tecnologia. Haja visto, por exemplo, agora, durante a pandemia, você vê vários aplicativos surgindo para atender a necessidade de mapeamento, né, de contágio do vírus. Então, isso esse futuro presente, vamos dizer assim, né, um futuro que a gente já está vivendo, ele já era alvo de pesquisa de vários, vamos dizer assim, pensadores, filósofos, sociólogos, que viam na tecnologia o poder que ela exerce sobre o ser humano e a capacidade dela ser e se tornar o centro, né, da sociedade moderna, vamos dizer assim, se assim o permitirmos, né? E o que está acontecendo é que a gente vê somente esse progresso utópico, né, um desenvolvimento da tecnologia, e acaba esquecendo de fazer a crítica sobre aquilo, as consequências que ela acaba causando nas nossas formas de vida. E uma coisa interessante que eu queria pontuar na série é a questão desse vislumbramento que a personagem tem sobre galgar, né, um novo patamar social por meio de notas que ela recebe de outras pessoas. Isso, com certeza, não está muito longe da nossa realidade. Você vê que tem um documentário chamado AI for Hunt, da BBC, que já fala, inclusive, numa linguagem cognitiva entre máquinas. Então, num futuro aí mais próximo, a gente pode dizer que a gente vai receber, vamos dizer assim, uma nota não só de pessoas, mas a gente pode receber notas de aparatos tecnológicos, né, das próprias máquinas. Quer dizer, aí eu já
queria deixar essa pulga atrás da orelha aí de vocês, né, de quem está nos ouvindo, e dizer que a gente ainda tem tempo de repensar certas coisas, principalmente aplicações da tecnologia, a interferência que ela, até onde ela pode interferir em determinados assuntos, vamos dizer assim, éticos, né, do que é o ser humano, do que é uma relação social entre pessoas, né? E queria deixar aqui um trecho do livro do Hans Jonas, página 78 a 79, onde ele diz assim: a aceleração do desenvolvimento alimentado tecnologicamente nos reduz o tempo para autocorreções e a liberdade para realizá-las é cada vez menor. Beleza, Rony. Legal a tua lembrança também de uma coisa que realmente não aparece no episódio, né? A gente está, talvez, perigosamente chegando num futuro onde as máquinas, como você falou, podem começar a nos ranquear também, né? E aí a gente fala máquina no sentido assim mais genérico, né? Porque o mundo está tão digital que hoje em dia a gente está falando de software, né? E a gente sabe que software, a base de software em programação, em computação, são os algoritmos. É por isso que tanto se usa agora essa palavra algoritmo, não só na área de computação, né? Os algoritmos estão, né, pouco a pouco, invadindo nossas vidas, e a gente sabe que, por exemplo, né, o Google muitas vezes conhece mais da gente do que nós mesmos, né? Ele lembra mais de nossos gostos, nossas preferências, mais do que a própria percepção que nós mesmos temos. O Alberto quer falar, eu vou passar a palavra para ele. Alberto, deixa eu te lançar uma pergunta, e aí, se você quiser, depois você pode finalizar a tua participação. No episódio, existem, assim, dois personagens importantes, embora secundários, que são o irmão da personagem principal, que mora com ela, e uma caminhoneira, né, que aparece no episódio para dar carona para a personagem. E os dois são muito mal, digamos assim, ranqueados, socialmente falando. A nota deles é muito baixa. E é interessante que eles não estão nem aí para essa nota baixa, né? Existem diálogos onde você percebe que eles estão fugindo dessa perseguição de nota alta que já acontece socialmente falando. Você acha que na historinha eles são tipo assim um movimento de resistência? É para a gente ter esperança com esse pessoal? Eu acho que esses personagens que você elencou, eles são muito emblemáticos, né, de uma tentativa, né, talvez, e que muitas vezes pode estar no âmbito da consciência mesmo, da intervenção, de marcar um posicionamento, e outras vezes pode ser também estar inscrito no campo da não adaptação, né, da inquietação não muito elaborada. Mas, sem dúvida, esses dois eles são personagens muito marcantes no filme, e a gente não tinha combinado o roteiro, mas é interessante que era realmente a fala que eu preparava para a finalização, para fazer uma comparação, né, entre aqueles que vivem preocupados com a aprovação externa, né? Claro que é importante que a gente compartilhe em sociedade, compartilhe códigos, compartilhe valores, é nisso que uma sociedade, que um tecido social se sustenta, né? Ele se amarra. Agora, há que ter algum tipo de bom senso, né, e de limite, né, e de espaço para emergência da individualidade, né, para que a gente não viva a vida como o filme mostra. E aí tem uma passagem interessante que você citou sobre o biscoito, né, de como é que isso pode chegar essa necessidade de aprovação extrema e com repercussões objetivas, né, de até de alugar uma casa, ela pode fazer na vida das pessoas, pode provocar, e faz com que a pessoa, inclusive, viva uma vida de encenação permanente, e a psicologia social talvez possa contribuir, né, com as repercussões para a psique, para a subjetividade do indivíduo. Do outro lado, tem a personagem lá da caminhoneira, que, pelo contrário, parece que, inclusive, expressa um tipo de sensação de liberdade após ter identificado, né, esse tipo de dinâmica, a qual ela estava prisioneira
em algum momento da sua vida. Ela cita até uma questão também grave, lá, concreta, do marido, mas parece que ela goza de um certo tipo de alívio em ter percebido essa dinâmica e ter adotado uma vida que não passa pelo cumprimento o tempo inteiro de necessidades. E aí sobre isso, tem uma leitura muito interessante, que eu recomendo não só aos ouvintes, mas também aos colegas, de um norte-americano, estadunidense, que veio no século XIX, se não me engano, no século XIX, chamado Henri David Thoreau, né? E ele tem um livro chamado Walden, A Vida nos Bosques, e que conta uma experiência em que ele resolveu, durante algum tempo da vida, morar numa cabana, num bosque, próximo a Boston, que é onde ele vivia. Inclusive, lá essa cabaninha existe até hoje, né? Pessoas que eu conheço que já estiveram lá foram visitar a cabana, um local hoje em dia de turismo. E a ideia dele, conceitualmente, era tentar retornar ao modo de vida no século XIX. Vejam que pressões lá já existiam, né? Imagina se o Thoreau vivesse hoje. E aí a ideia dele era permanecer um tempo naquele bosque, tentando apurar suas reflexões para tentar perceber de fato o que socialmente lhe fazia sentido, o que socialmente não lhe fazia sentido, né? O livro é um livro de médio calibre, não é tão grande, não é tão pequenininho. Acho que vai à leitura e talvez esteja disponível aí para consulta. E para amarrar a fala sobre a moça lá que morde biscoito e a caminhoneira, eu ia citar um quadro da vida, entre aspas, real nossa, de um programa de comédia que tinha um personagem, era televisivo esse programa, e um personagem chamado Super Sincero, não sei se vocês lembram. Claro, também eu me lembro. Um caráter jocoso aquilo, né? É difícil também a gente imaginar aquilo na realidade, até porque há convenções, há código, há bom senso, etc. Ele puxa o elástico para o outro lado, mas o Super Sincero também enfrentava uma série de problemas, porque ele também, e essa era a caricatura que ele cumpria, fala exatamente tudo aquilo que ele imaginava na hora que ele sentia para o interlocutor que estava com ele naquele momento. E aí tinha um caráter de comédia, mas vale para a gente colocar em diálogo. São dois contrapontos de extremo, mas que acho que eles têm um rendimento para a nossa reflexão, né? Porque o personagem que o Queda Livre propõe, a gente poderia chamar de um nada sincero, né? E o outro, em contrapartida, um super sincero, né? Para pensar como é que as relações sociais têm que ser mediadas por códigos, né? Por uma série de percepções, para que a gente possa ser assertivo nas colocações e equilibrar, né, um pouco as coisas. E eu vou, então, encerrar minha fala agradecendo aí o convite do professor Gilvan, e agradecendo de antemão o professor Rony, que vai ser o próximo aí a fazer a intervenção, indicando uma leitura que a minha citação sobre a bomba atômica e a Segunda Guerra Mundial me lembrou. É um livro de um autor italiano chamado Primo Levi, e cujo nome é Isto um Homem, em que o Primo Levi ele cita, né, os horrores do Holocausto, dos campos de concentração, e ele tem uma reflexão de fundo que é o que é que o uso instrumental puro da razão humana pode ocasionar, né, aspectos como a eugenia, né, e outras dimensões, a racionalização desconectadas da humanidade, então, de um caráter humano do uso da razão. Então fica a dica, é um livro muito forte, mas muito interessante. E para fechar, eu vou citar aqui um compositor que eu gosto, que é o Raul Seixas, né? Ele tem uma música, cujo nome eu não vou me lembrar agora aqui, porque essa lembrança musical me veio de pronto, em que tem uma frase que ele fala: um piloto rouba um MiG, gelo em Marte, diz a Viking, no entanto, não há galinha em meu quintal. Então ele está citando MiG, que é um avião supersônico de alta tecnologia, Viking, que era uma sonda de patrulha lá do universo, e, entanto, está dizendo o quê? Que ao mesmo tempo que a gente conseguiu mandar uma espaçonave para investigar fora da Terra, a gente não tem galinha no nosso quintal. A gente tem pessoas, né, milhares de pessoas que morrem de fome por dia, pessoas que morrem de cólera, de desidratação, pessoas que morrem agora no Brasil, do momento, sem acesso à saúde, a um tratamento adequado. A gente tem uma série de padecimentos e mortes perfeitamente evitáveis, e, no entanto, a gente está direcionando nossos recursos, nossa inteligência, muitas vezes para outras questões que são importantes, mas que poderiam estar
relegadas, não é relegadas a melhor expressão, mas poderiam estar alocadas num segundo momento, né? Ao passo que a gente está abrindo mão de resolver questões prioritárias de vida e morte do hoje, aqui na nossa sociedade. Então, talvez essa dica cultural aí me ocorreu. Eu vou, então, encerrando por aqui, agradecendo mais uma vez a companhia dos colegas. Foi um prazer muito grande estar com vocês aí. Eu passo a bola para o Rony. Legal, Alberto. Eu que agradeço a sua participação. É sempre bom a gente conversar com pessoas assim com formações diferentes, porque você vê o quanto fica rico uma discussão que começa a misturar, na verdade, áreas, pontos de vista, e quebra um pouco assim o que eu entendo às vezes, que a sociedade acha que a galera de exatas é muito racional, cartesiana. Tem um pouco disso sim, faz parte da nossa formação, mas eu e Rony, por exemplo, somos da área de informática e a nossa formação, hoje em dia, não diria que não é bem assim, né? Ela mistura mais, na verdade, uma formação de exatas com humanas. O Rony pode comentar isso depois. E assim, eu vou passar a palavra para o Rony falar também, só fazer um gancho também para os meus comentários finais, a questão que o Alberto lembrou da personagem caminhoneira representar um pouco da liberdade, né, de você fugir desse mundo, né, de ranqueamento. E eu tinha notado isso também para comentar em relação ao episódio. E existe uma cena mais para o final que representa, talvez, para mim, o ganho da liberdade que a personagem principal tem, que é quando, numa cena, ela retira umas lentes de contato que ela usa no episódio inteiro. Eu esqueci de comentar isso na sinopse, porque as pessoas no seu dia a dia, elas usam uma lente de contato, que a gente entende que é high-tech, e essa lente de contato, ela projeta, enquanto você está olhando as pessoas, as notas de cada um, né, como se fosse o que a gente chama de realidade aumentada atualmente. E aí, na verdade, você está o tempo todo com esse filtro nos olhos do que está acontecendo no mundo, né? Então, tem uma cena final, assim, não estou contando o final, vocês sabem disso, mas, assim, tem uma cena final onde ela tem essas lentes retiradas dos olhos. E aí existe até uma poesia, assim, nessa cena, que ela começa a perceber que o mundo, ele é diferente, né, a partir de algumas situações, o mundo é diferente do que ela estava vendo com essas lentes high-tech. Rony, você quer fazer comentários finais, algum fechamento? Fica à vontade. Então, Gilvan, achei muito pertinente a tua fala, no sentido de levantar a questão das ciências humanas dentro da área das exatas, que atualmente a gente tem visto aí até cortes governamentais, né, de investimento nas universidades para as áreas humanas, inclusive para pesquisa, né? E isso é muito triste porque você acaba formando pessoas sem um senso crítico, né, mais apurado, e pessoas que vão acabar olhando para a tecnologia de uma forma mais, vamos dizer assim, mais fria, né, sem uma determinada sensibilidade que leva ela a pensar que tecnologia não é só para o bem-estar, né? Mas tecnologia, ela interfere em tudo hoje em dia, em tudo que nós fazemos. E a gente vê claramente nesse episódio que estamos aqui debatendo como ela interfere nas relações humanas, né? Na maneira como nós nos comunicamos hoje, e isso pode ser muito assim, disruptivo, vamos tentar usar essa palavra, né? A tecnologia, ela entra e costuma fazer essa separação, né? Entre que você pode aproveitar dela, mas também do que ela está causando, está interferindo em coisas que você não está apto a perceber ou pronto a entender. A gente vê que hoje a gente tem uma comunicação facilitada entre pais e filhos. Seu filho ia para a escola e os pais não tinham como se comunicar, como saber como ele estava. Enfim, hoje você tem os smartphones, você tem os celulares, os dispositivos móveis de comunicação que facilitam esse relacionamento, né?
dão uma tranquilidade para os pais, né? Mas, ao mesmo tempo, você vê que dentro de casa as pessoas têm deixado de conversar, têm deixado de se olhar olho no olho, pelo fato justamente de ter um celular, de ter um tablet à mão, que tira a sua atenção daquela pessoa que está do seu lado, que minimiza, né, a conversa, a troca de conhecimento entre essas pessoas, e passa isso tudo para uma tecnologia, né, um dispositivo. Então a gente vê que a tecnologia ela é disruptiva, né, ela molda hábitos cotidianos, né, e que às vezes esses hábitos cotidianos vão acabar nos afastando e desconectando de uma atenção que a gente tem que ter a essas mazelas sociais que a gente vive na nossa sociedade, né? Todos esses problemas sociais que a gente está vivendo hoje no nosso mundo, entre aspas, né, moderno, né? E o que me preocupa muito, né, é que a tecnologia ela tem esse lado consumista, né, individualista, até por que não dizer egoísta, porque temos que pensar, como você bem disse anteriormente, que a tecnologia não é neutra, né? Ela é feita por pessoas, é feita por organizações, instituições, e essas instituições elas têm seus interesses, né? E justamente entra aí um conflito de interesses, muitas vezes, entre o que as organizações querem com aquela tecnologia e aquilo que a sociedade espera de determinada tecnologia. E o que falta hoje, justamente, são mecanismos de equilíbrio, né? Mecanismos que possam facilitar mais o diálogo entre a sociedade e entre os, vamos dizer assim, os promotores das tecnologias de massa, né? Das tecnologias de comunicação, de interação. Acho que falta muito esse canal, né? Onde a gente pudesse equilibrar um pouco os benefícios trazidos por cada tecnologia, mas também minimizar um pouco os impactos que ela provoca quando ela entra na nossa vida, no nosso cotidiano, e começa a fazer parte dos nossos hábitos, né? É interessante, e aí eu queria, já agradecendo vocês pelo convite e reforçando aqui a sensibilidade que a série Black Mirror traz na sua proposição de trabalhar com esses pontos sensíveis, né? E o diretor, ao longo do episódio, me chamou muita atenção a questão das cores, né? Como é que ele vai trabalhando as cores? No início são cores mais opacas, são cores assim bem fracas, né? Como justamente você falou, Gilvan, é como se ela tivesse a sua visão totalmente deturpada, né? É como se tivesse um véu na frente dos olhos, onde a tecnologia só permitia que ela enxergasse até um determinado ponto, mas daquele ponto para lá existia uma vida, existia um mundo, né, que ela não conhecia, que não era lhe permitido, né, vislumbrar, justamente porque ela olhava o mundo somente pelos olhos, pela interface que a tecnologia permitia. Então você vê que quando ela conhece a caminhoneira, a cor da garrafa é uma cor vermelha, é uma cor que você não vê antes em nenhuma cena, quer dizer, uma cor forte, uma cor que eu acredito que o diretor, os autores da série, pensaram em trazer naquele momento para representar a vida, né? Quando ela pega a garrafa vermelha, na verdade, ela tá saindo dessa condição de ver o mundo por meio de um véu, né? E pegar a vida pelas mãos, né? Além de observar somente ela mesma, né?
ter esse caráter egoísta que ela tinha antes, ela passa ali também a enxergar tudo aquilo que a tecnologia está provocando na vida das pessoas, a divisão de classes, né, que é muito forte nesse episódio e que faz a gente pensar, né, agora, muito mais agora, nessa condição de pandemia, na exclusão social, né, na exclusão digital. Por que muitos podem estudar por meio da internet, por meio de plataformas de ensino à distância, e outros não têm nem computador em casa, né? Então, eu acho que a gente precisa pegar na garrafa vermelha e pensar que essa garrafa vermelha está trazendo para a gente uma nova forma de olhar a tecnologia, né? Porque, e passar a pensar o porquê que eu uso determinada tecnologia, né? Por que eu quero usar determinada tecnologia, o que eu posso fazer de bom com essa tecnologia, né? E isso tudo pode nos aproximar mais ainda uns dos outros e formar aquilo que a gente espera, né? Que é uma sociedade mais igualitária, mais democrática, e não uma sociedade onde a tecnologia seja uma divisora, né? Uma divisora de classes, uma divisora de situações onde muitos têm pouco e poucos têm muito. Legal, Rony. Obrigado, então, aí pela sua participação também. Eu agradeço aos dois pelas dicas de literatura, de música. Bom, já que está todo mundo dando dica, eu também vou dar minhas dicas culturais, né? Minhas dicas são, quem quiser conhecer um pouco mais essa discussão, eu recomendo um artigo, é um artigo acadêmico, mas, assim, tranquilo de ler. Ele se chama, na verdade, o título do artigo é uma pergunta: Os artefatos têm política? Né? É só procurar no Google essa frase, os artefatos têm política, e você vai ver que é um artigo interessante sobre essa discussão que envolve um pouco do que a gente falou aqui. E minha segunda dica é, assim, eu sou meio roqueiro, né? Então deixo como dica uma música da Pitty, né? Da cantora Pitty, a brasileira, chamada Admirável Chip Novo, né? E a letra da música brinca um pouco assim com a nossa relação entre homens e máquinas, futuro da tecnologia e tal, né? Então fica como contribuição também para os nossos ouvintes. Quem quiser rever, é só voltar ao arquivo, aí vai poder pegar com calma as nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, quem se interessou pelo episódio, procure no Netflix, procure na internet. Black Mirror, terceira temporada, episódio 1, Queda Livre. Valeu, pessoal. Obrigado aos dois aí pelas contribuições, pelos debates. Um abraço para todo mundo. Valeu.